Eu não sou ansiosa, eu estou ansiosa. Não é você. Não está impregnado, não te define, não é você. Você não é a doença. A doença ela só está ali. Olá, bem-vindos ao Vivi de Propósito, esse canal que ajuda você a descobrir o poder de ser você mesmo, criar uma vida com propósito e alcançar a sua autorrealização. Eu sou a Viviane Basso, terapeuta holística, e estou aqui para te guiar nessa jornada. Vamos falar de ansiedade? Esse mal que assola a maioria das pessoas no planeta. É um bichinho que se entranha ali e a gente não sabe direito como lidar com ele. Mas a ansiedade, ela é normal de nós, seres humanos. Ela é um estado normal. Nos momentos que antecedem uma prova, um exame, a chegada de alguém que amamos, o preparo de uma viagem que muito queremos fazer, essas coisas que nos são importantes, que damos valor, que damos, né, crédito para elas, que damos valor mesmo para esses acontecimentos, esses momentos que antecedem eles nos dá essa ansiedade. A ansiedade se torna um problema quando ela foge do controle. Ela se torna constante, desenfreada, deixa os nossos pensamentos nebulosos. Aí sim ela se torna um problema. E quem enfrenta um transtorno de ansiedade, porque daí é quando ela deixa de ser uma característica normal do ser humano para se tornar um transtorno. Porque deixa também a gente transtornado, né? Quem enfrenta um transtorno de ansiedade sabe o quanto isso é horrível. Eu convivi com um transtorno de ansiedade generalizada por muitos e muitos e muitos anos, junto com a depressão, né? Foram mais de 30. E já comentei aqui com vocês. E parece que tá tudo muito fora do nosso controle, é desesperador conviver com isso. Porque parece que a gente não consegue ter domínio sobre aquilo que sentimos. Mas não é bem assim. Quando nós deixamos de reagir à ansiedade e passamos a agir para compreender ela, é o momento onde a gente vai se curando. Uma coisa muito importante: o transtorno de ansiedade, quando nós sentimos, ela é independente de qual seja o motivo que nos leva a aquele transtorno, aqueles momentos de crise. A ansiedade, essa ansiedade, ela se alimenta do medo, do desconforto, a vontade de querer controlar todas as situações, o medo do desconhecido. Tudo isso alimenta ela e faz ela borbulhar e crescer em nós. Mas esse protocolo que eu vou te apresentar não é para você simplesmente se livrar de uma crise de ansiedade em alguns minutos. Embora um dos passos ajude realmente a passar essa crise. Mas sim para você compreender ela, de onde ela está vindo, para você então entender as suas raízes, entender qual é o sentimento, trabalhar esse sentimento e então fazer com que ela não volte mais. A ideia não é ficar apagando incêndios. O objetivo não é esse. O objetivo é que a gente seja mais equilibrado. O objetivo é que a gente vá cuidando de nós, desses sentimentos que geram a essa ansiedade exacerbada, para poder então trabalhar ela para que ela não apareça constantemente e ela se torne somente aquela ansiedade normal que é comum ao ser humano. Ou mesmo nem isso, né? Existem aquelas pessoas que parecem que tem um Buda dentro dela, né? Que é uma paz, uma calma, nada abala. Quem sabe também, fazendo isso, esse protocolo, você também consiga alcançar essa serenidade,
tão grande que vem de não ter mais aquele burburinho de pensamentos na nossa cabeça. Mas antes de passar os passos desse protocolo, eu quero chamar a atenção para uma situação. Se você tem crises de ansiedade, crise, sabe aquele momento em que a vista escurece, tudo, o ambiente parece que vai se apertando, você tem aquela sensação de morte iminente, o peito aperta, aperta e parece que também que vai vir um infarto e a gente começa a chorar do nada e são muitos pensamentos, a gente não consegue identificar nada, nenhum pensamento, não consegue nem pensar, raciocinar naquele momento, as mãos soam, tremem. Isso é uma crise de ansiedade. Vem do nada. Não avisa, não manda um SMS, não manda um bilhetinho avisando, olha, tô chegando. Não, ela chega assim, ó, do nada. Já tive essas crises no trânsito, já tive no banco, já tive no mercado. E eu sei o quanto é horrível isso, é desesperador, é sufocante, a gente não consegue realmente respirar. Se você tá passando por esse momento que você tem essas crises fortes de ansiedade, procure sim a ajuda de um médico, de um psiquiatra, para você fazer acompanhamento e tomar as medicações que ele indica. Existem medicações que são para esse momento de crise, essas crises desesperadoras, né? Que a gente é um carro em alta velocidade que se a gente tenta parar é como puxar o freio de mão e não dá certo. Não é assim que se para um carro. Então esses momentos de crise é comparado a isso. Então faça uso dessas medicações de uma forma correta, porque depois você fica fácil de retirar essas medicações também. Não é vergonhoso fazer uso de medicação. Um transtorno mental, ansiedade, uma depressão, borderline, seja o que for, não é falta de Deus, não é porque você não tem bons pensamentos, não é porque você... Não. É uma condição que todos nós estamos expostos. Então não precisa ter vergonha, não é vergonhoso e não é condenável a utilização de medicamentos. Eles estão ali para erguer, para colocar a gente em pé, para que a gente possa então fazer o trabalho em nós, de entender o nosso sentimento, para que a gente possa realmente se curar. Não adianta tomar a medicação, sentar e esperar que ela faça milagre. Não é assim que funciona nesse caso. Então a gente precisa fazer também a nossa parte, tá bom? Então só fica esse alerta. Mas, tomando as medicações, passando os momentos de crise, pode seguir o protocolo, juntamente fazendo o tratamento, juntamente seguindo e tomando medicações que vai aliviar e aos poucos você não vai precisar mais dele, tá bom? Então vamos lá? A primeira coisa, não se identificar com a doença. Eu não sou ansiosa, eu estou ansiosa. Conseguem perceber a diferença? Veja bem, se você tem um resfriado, uma enxaqueca, um câncer, né? Você não vai dizer, eu sou um resfriado, eu sou uma enxaqueca, eu sou um câncer. Não, você vai dizer, eu estou com um resfriado, eu estou com enxaqueca, eu estou tratando um câncer nesse momento. Porque você tem confiança de que vai passar. Não é você. Não está impregnado, não te define, não é você. Você não é a doença. A doença ela só está ali. Então quando você muda essa chave de dizer eu não sou ansiosa, né? Não, eu estou ansiosa nesse momento. Vai passar. É essa confiança de que vai passar. Se nós não dizemos eu sou um resfriado, por que nós vamos dizer eu sou ansiosa? Não, não. E as pessoas costumam nos rotular dessa forma. Ai, você é muito ansiosa, você é muito ansioso. Não. É a hora que a gente tem que corrigir, dizer não, eu não sou, eu estou. Só. Estar é uma condição passageira. Muitas vezes ainda meus familiares ou pessoas que me conhecem, por saber do meu histórico de ansiedade, me diz, ai, mas você é muito ansiosa. Então é um momento que eu preciso corrigir eles. E a gente precisa ter coragem de corrigir. E dizer, não,
Eu não sou. Eu estou por causa de determinada situação, eu estou nesse momento, mas eu não sou. E quando você muda essa fala, o que a gente fala é muito importante, né? Porque o nosso cérebro entende, o nosso corpo entende, todo o nosso sistema compreende aquilo que nós estamos falando, ainda que falemos de uma forma inconsciente. Mas no momento em que você deixa de falar eu sou ansioso para dizer eu estou ansioso, você deixa de ser a doença para ser apenas aquele que sente os sintomas da doença, que sente os sintomas da ansiedade, sintomas que vão passar. Então essa desidentificação é muito importante. E nesse sentido também, o nosso cérebro, quando nós mudamos as nossas falas, aliás, elas se tornam um padrão de pensamento. Elas vão se enraizando e se calcificando no nosso cérebro, no nosso pensamento. E quando a gente muda isso, a gente também muda o nosso padrão de pensamento, o nosso padrão de crença, e o nosso cérebro vai começar a receber a mensagem de que, bom, alguma coisa mudou. Não, essa pessoa, ela, ele, não é a doença. Não. Porque se o seu cérebro entende que você é a doença, ele muito pouco pode fazer. Mesmo porque isso demonstra que a gente não está disposto a trabalhar ela, a sair desse buraco, a sair desse túnel escuro. Então, no momento em que a gente muda essa fala e o cérebro entende que não, ela está sentindo isso, ele está sentindo isso, é o momento em que ele realmente pode trabalhar para te ajudar a sair disso. Porque ele entende que é algo que é passageiro. E você também vai entender que é algo passageiro. É algo que vai passar. Não é permanente. Você não é assim. Você não é essa condição. Você está passando por ela. E tudo passa. O segundo passo, a respiração. No momento que vem aquela crise, né, que vem aqueles pensamentos ansiosos, que a gente se sente ansioso, a gente vai entrando naquele tornado, né? Vai sentindo que a gente não é dono do nosso corpo, porque da forma que reage aos pensamentos. Então a primeira coisa é não entrar nesse jogo, de forma alguma. É dar um freio, falar assim, peraí, calma, eu não vou entrar nesse joguinho aí que a minha mente está fazendo, calma. E o segundo passo é você respirar. Eu aprendi essa técnica de respiração no início desse ano, quando eu fiz um retiro de meditação. E por Deus, eu queria ter aprendido isso antes, quando eu realmente estava precisando demais dele. Mas ainda assim, hoje você fazer essa respiração acalma o corpo, relaxa o corpo. É a respiração 1 para 2. Você não vai encher aqui o peito. Sabe aquela respiração que enche aqui o peito? Essa é a respiração da ansiedade, do medo. Quando a gente tá com medo, né? Quem gosta de assistir filme de suspense, terror, e o personagem tá com medo, ele... né? Aquela respiração aqui. Não é aqui o lugar que você vai respirar. É abaixo do peito. Deixa eu me levantar um pouquinho para mostrar para vocês. É aqui, ó, na costela. Aqui que você vai encher de ar. A respiração completa, ela começa embaixo na barriga, depois aqui na costela e depois no peito. Depois esvazia o peito, a costela e a barriga. Essa é uma respiração completa. Mas para essa técnica, você só vai respirar aqui, ó, só na sua costela, colocar o ar aqui. Então você respira contando até 3. Aí você prende e você vai soltar a respiração como se você estivesse soprando um canudinho contando até 6. Segura mais um pouco e você volta a encher de novo. Pode fazer isso por uns 5 minutos, ou o tempo que você achar necessário. No momento em que você está se sentindo mais ansioso, porque é normal, depois que a gente não tem mais o transtorno de ansiedade, se sentir ansioso em algumas situações que a gente, né,
para passar aquele desconforto. E essa técnica de respiração, ela é maravilhosa para isso. Naquele momento em que a gente se sente um pouco atordoado pela vida, né? As pancadas da vida, né? Então, essa respiração, ela é tranquilizante, ela tranquiliza o corpo, oxigena, né? É até indescritível, né? De dizer o quão bem faz essa respiração. E faça ela por 5, por 10 minutos, prestando atenção no ar que entra, no ar que sai, fazendo, contando, né? 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6. E você vai começar a sentir o seu corpo se acalmar, a sua mente se acalmar. Nesse momento, é importante que você esvazie a sua mente o máximo possível. Não fica pensando se vai dar certo, ou que ai, nada funciona, nada dá certo pra mim, ou não fique ou procurando formas de acabar com isso, porque não é pior. Isso alimenta a ansiedade. Lembra do medo que alimenta? Esses pensamentos inseguros também vão alimentar a ansiedade. Então, só se acalma e presta atenção na sua respiração, contando, fazendo, né, a contagem e sempre expirando com o dobro, né, do tempo que você inspirou. É uma técnica maravilhosa. O terceiro passo é identificar o gatilho. Passou aquele momento ansioso, passou aquela crise, né, de ansiedade, é hora de você então trabalhar o pensamento. Começar a procurar identificar qual foi o gatilho que disparou aquela situação de ansiedade. Qual foi o pensamento? Qual foi a situação? Pessoas? Sentimentos, emoções, o que é que estava vindo antes ou constantemente que está disparando essa ansiedade. Sempre há um gatilho, sempre. E a grande sacada é você identificar esse gatilho para você poder trabalhar ele, para você conhecer ele, conhecer as razões, as raízes, para você poder realmente trabalhar esse gatilho para que ele não volte mais, para que ele não dispare, que ele não seja mais um gatilho, né? Para que então, trabalhando ele, entendendo, sabe, cuidando, curando isso, você vai perceber, né, qual é a emoção disfuncional, o pensamento disfuncional, a situação às vezes que gerou isso, e você vai começar a criar controles para isso. Então é o momento em que aí a ansiedade ela não volta mais. Essas pequenas crises ou mesmo as grandes crises, porque você vai identificando da onde é que ela está vindo. Você está sendo mais esperto que ela, entende? Você não vai ficar ali desprevenido. Você já começa a conhecer a você mesmo e o seu sentimento. Então, quando você sabe que determinada situação ou estar com determinada pessoa ou falar de determinado assunto te gera ansiedade, você vai pensar, mas por que está gerando ansiedade de falar desse assunto? Qual é o medo por trás disso? Então é onde a gente começa a trabalhar, puxar o fio, né? Puxar o fio de ouro para a gente encontrar ali e trabalhar isso, criando, né, as nossas defesas, né, nos fortalecendo, para que a gente não fique à mercê de qualquer pensamento ou emoção que venha e que dispare esses gatilhos de ansiedade. Somente tendo consciência do que dispara a sua ansiedade é que você pode realmente começar a tratar ela, porque aí você vai tratar a causa e não o sintoma. Sentir a ansiedade é o sintoma, a emoção por trás dela é a causa. Somente quando entendo quais são os monstros da minha mente que me deixam em estado ansioso é que eu posso trabalhar eles, entender o porquê deles e então eles desaparecem. E passa um tempo e eu posso me encontrar novamente nos labirintos da ansiedade. Acontece, a vida está se desenrolando, não quer dizer que é um passo para trás. Mas no momento em que me encontro de novo nesses labirintos, repito o processo,
encontro qual é esse monstro, mais um monstro que trabalho, mais uma ferida minha que é curada, e mais inteira eu vou ficando. Mais completa, mais sã, mais estável. É assim que funciona. É assim que a gente trabalha, né? Então esses foram, apesar da respiração eu ter aprendido somente no início desse ano, mas eu vejo o quanto ela já me ajudou em momentos que, sim, eu não tenho mais o transtorno de ansiedade, mas em alguns momentos, sim, eu me sinto ansiosa. Como eu disse, é normal do ser humano, né? E tem algumas vezes que ela começa ali a querer passar da linha da normalidade. Eu falo, opa, peraí, calma, que a rainha dessa terra sou eu. Sai fora que esse reinado é meu. Então, é o momento em que essa respiração ajuda, e esses processos, eles realmente foram fundamentais, eles foram essenciais para que eu pudesse sair dessa ansiedade, sair do estado ansioso. Porque eu realmente olhava para aquilo e falava assim, não tem jeito, meu Deus do céu, vai ser o resto da vida assim, essa tormenta na minha cabeça. E algumas vezes dá um desespero. E eu compreendo o desespero, porque hoje quando eu falo com pessoas que estão passando no momento da crise da ansiedade, é realmente um desespero. Então eu consigo entender o que é que elas estão passando, pelo que é que elas estão passando. E é o momento que eu consigo ajudar elas, né? Primeiro eu até faço a técnica da respiração, auxilio, e depois então a gente passa a pensar da onde é que está vindo isso, né? Vamos trabalhar a raiz disso. Vamos se desidentificar, né? Eu não sou o problema. Você nunca é o problema. A gente tem que parar com esse olhar, às vezes, que impunham sobre nós, né? Tantos de nós cresceram com esse olhar de que você é o problema, então a gente passa a ter uma doença e a gente acha que nós somos o problema, a doença, né? E que toda a solução do mundo seria se a gente desaparecesse. E não é assim. A doença, o estado de doença, ele também é cura. E pode parecer um absurdo isso que eu tô dizendo, né? Mas veja bem, você pode estar sentindo, você sente ele no seu corpo, mas é quando você começa a curar a sua alma. Pra mim foi assim o processo. Pra mim é assim o processo ainda, né? De toda e qualquer coisa que apareça na minha vida, qualquer desconforto que se apresente. Se a gente sabe trabalhar ele, se a gente sabe olhar para ele com um pouco mais de carinho, menos julgamento para nós mesmos, é o momento em que a gente tem uma grande oportunidade de ir curando essas feridas da nossa alma que a gente carrega por tanto tempo na nossa existência. Bom, se você se interessa por esse tema, se você quiser deixar um comentário aqui embaixo, contando a sua história, pedindo outras soluções ou deixando suas dicas, suas dúvidas, eu estou à disposição. E se você se interessa por esse assunto, eu vou deixar aqui o link de um vídeo para você continuar a sua jornada de autodescoberta, tá bom? Eu agradeço infinitamente a sua companhia, por você me ouvir e estar comigo aqui. Não se esquece de viver de propósito, tô de olho, e eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau!